Olá pessoal, estamos iniciando mais um Benigoncast, como sempre com convidados muito especiais. E hoje não é diferente. Estou recebendo aqui em nosso estúdio o meu amigo Leandro Rangel, ele que vai falar um pouquinho sobre a dinâmica das caravanas, que ele organiza caravanas em nível internacional. Mas falando um pouquinho mais do Leandro, ele que é formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é proprietário da Rangel Holding, que compõe algumas empresas em Dourados, principalmente a Ex Global, uma empresa que presta assessoria em importação da China. Lembrando que estão conosco na parceria Gazeta de Dourados, Rádio Coração FM, também CCA Inglês e Espanhol e também Goiabacá. Seja muito bem-vindo, Leandro. Finalmente deu certo a nossa agenda de hoje, não é? E fala mais um pouquinho da sua visão logística no sentido de sair da caixinha e ter uma visão futurística, global. Como é que nasceu essa ideia? Obrigado, Otávio, por estar aqui. É um prazer estar aqui. Faz horas que a gente já vem ensaiando esse nosso bate-papo e eu vou estar aqui à disposição para esclarecer muitas coisas sobre importação, sobre essas viagens empresariais à China. É um prazer estar aqui. Muito bem. De que forma, Leandro, que o empresário te acha, de que forma que você acha o empresário e como que você identifica a demanda de cada segmento, de cada caravana que você organiza para levar, para encontrar o fornecedor ideal para esses investidores? Vamos lá então. A Ex Global, ela nasceu da ideia de fazermos vistorias em fábricas chinesas. Uhum. O mundo da importação vem crescendo a cada momento. A comunicação, a informação chega ao empresário numa maneira muito mais rápida e mais transparente. Então isso fez com que muitos empresários, dessem um olhar para a importação. Poxa, a distância hoje já não é mais problema, com a comunicação, e a tecnologia da informação ajuda muito o empresário. Então, importar da China é um grande desafio, sim, não é uma tarefa fácil, ela é uma tarefa muito sistemática, existem regras que você não pode sair da linha, porém, isso aí facilitou muito o empresário a fazer uma importação mais segura, totalmente fiscalizada pela Receita Federal do Brasil, pelo Siscomex. Então, isso ajuda e dá uma garantia para o empresário que importar da China se tornou um atrativo e um diferencial. Em alguns casos, até um meio de sobrevivência da empresa devido aos altos custos que o Brasil tem hoje, impostos, mão de obra, encargos, para a fabricação ou para a revenda de produtos, né? No caso da importação, né? Sim. E como o empresário faz para se garantir no sentido de ter uma maior segurança, né, naquilo que ele vai estar identificando como potencial fornecedor lá e até atingir a própria empresa, seja fabricante ou seja distribuidora? Onde que entra a Global para auxiliar o empresário? O Ex Global, no início, há 3 anos atrás, nós trabalhávamos apenas para despachantes, aduaneiros. O grande problema sempre foi, a partir do momento que o empresário vai pagar o chinês, vai fazer o pagamento de uma mercadoria, ele fica um pouco no escuro. Porque é adiantado, é antecipado? Isso, normalmente é 100% adiantado. Então, o empresário brasileiro, ele não tinha muitas informações da fábrica onde ele estava comprando. Batia em segurança. Aí batia em segurança. Ele não via a fábrica, ele estava conversando ali por e-mail normalmente, através de um canal de comunicação. Ele não tinha muita segurança ao fazer esses depósitos. A Ex Global nasceu dessas inspeções. Então, nós fazíamos inspeções, fazemos até hoje, só que ampliamos a empresa. Então, a Ex Global ela fazia essas inspeções nas fábricas, Nós coletávamos todas as informações, a documentação, Nós fazíamos uma análise de risco e entregávamos um memorando para esse empresário. Tá? Além disso, vídeos e chamadas ao vivo agora através do WhatsApp,
o empresário ele conversava com o vendedor, a gente localizava esse vendedor na fábrica, toda a inspeção de qualidade, documentação, se essa empresa estava apta a exportar da China para cá. Então, tudo isso era um memorando, que isso dava uma garantia a mais para o empresário. A partir daí, o empresário também queria ficar com a gente, né, ao princípio de nós coordenarmos toda a importação, né, porque o processo ele é um processo sistemático e longo. Então, desde a parte de locação de containers, frete internacional, seguro de carga, nacionalização desse produto, até esse produto chegar no Brasil. E depois de pagar todos os impostos, novamente, frete e mais impostos até o produto chegar na empresa desse nosso cliente. Então, a Ex Global nasceu da inspeção, logo após a gente começou a dar essa assessoria no processo aduaneiro, até o produto entregue na fábrica ou na empresa do nosso cliente. E por último, a partir de 2024, as expedições à China. Então, para fechar o ciclo, né, que a gente fala que nós somos sustentados por 3 pilares. A inspeção, né, em fábricas, o processo aduaneiro, do despacho aduaneiro até o produto chegar aqui no empresário, e por último, a viagem empresarial à China. Então, faltava esse elo para complementar. A China que a gente conhece, que a gente cresceu, né, e a gente ouviu falar muito, era uma China com produtos baratos e de má qualidade. Então isso existe ainda, né, em alguns empresários que a China só fabrica esse tipo de produto. Então quando nós organizamos as viagens à China, normalmente a gente leva o empresário em uma grande feira comercial, onde existem centenas e centenas de fornecedores. Ali ele pode ver a qualidade do produto, ele pode negociar com o chinês o preço, o prazo de entrega e o modelo de fabricação. Então isso fez com que a gente fechasse todo esse ciclo. Viagem à China, para que o empresário possa conhecer de perto o produto, pegar no produto, analisar o produto, logo após as inspeções em fábricas e logo após todo o despacho da China até o Brasil. Então isso fecha o cerco para quem quer se tornar um importador. Muito bem. Porque o grande negócio da Ex Global não é nós sermos um atravessador de produtos. A Ex Global não compra e não vende produto. Nosso trabalho é viabilizar, é fazer a conexão do empresário brasileiro às fábricas da China. Então essa viagem para a China é uma viagem que a Ex Global organizou dentro da empresa, justamente para poder fazer com que o empresário brasileiro tivesse essa experiência. Né? São 24 horas de viagem, não é fácil, até Hong Kong. Depois nós entramos na China e nós participamos da Canton Fair. A Canton Fair hoje é a maior feira comercial do mundo, é uma feira organizada pelo governo chinês e pelas empresas privadas, onde milhares de fornecedores estão ali nos estandes, conversando com praticamente pessoas de todo o mundo. Então pessoas de todo o mundo vão para a Canton Fair para descobrir novos fornecedores, encontrar novos produtos, inovação e tecnologia. E essas viagens que nós organizamos, né, pela Ex Global faz com que o empresário tenha essa oportunidade. Então ele vai na Canton Fair, a gente leva ele no mercado de rua para ele conversar com o chinês, né? Temos uma assessoria de intérpretes também, organizamos toda essa questão de passaportes, de hospedagens, né, de passeios e de cuidados que nós temos com o nosso cliente. São 10 dias de viagem, né, ele pode escolher a primeira semana, ou segunda semana, ou a terceira semana da feira. De acordo com o interesse do segmento? Exatamente. E a partir daí a gente organiza toda essa viagem, tá? E ele volta depois da China e ele decide, olha, eu quero começar a importar, esse negócio de importação não é para mim, então ele tem uma experiência muito clara do que é isso. Mas é importante, quem quer importar, começar pela Canton Fair, visitar a China, né? Ter essa oportunidade, né? A gente fala que é um desbloqueio, é virar a chave para os negócios, e ali ele vai estar muito inspirado a tudo que está acontecendo de mais moderno no mundo. Então ele volta com uma cabeça muito mais evoluída, né? com uma atratividade melhor para os seus negócios, e logo após a gente começa a dar essa assessoria para esse empresário, né? Organizar a vida empresarial e fiscal da empresa, para que ele possa se tornar um importador e fazer negócio direto
com as fábricas da China. Teve algum caso já, alguma experiência tiveram de prejuízo efetivo, que o empresário fez algum investimento e de repente não recebeu o produto? Não, de não receber o produto não aconteceu. Hoje é muito tranquilo e é muito bom fazer negócio com o chinês. Só quem está no ramo da importação sabe a prestatividade que o chinês tem, principalmente nesse momento, que eu acredito ser o melhor momento entre Brasil e China e esses acordos comerciais a nível de governos. Então, a situação de o empresário brasileiro comprar um container de arame e chegar pedra, chegar areia, como muita gente diz, isso não acontece e é muito difícil. O que acontece é a precificação. Isso. O que a gente fala muito para o nosso empresário, para o nosso cliente, o grande objetivo não é só você comprar produto barato para poder ter uma margem maior. Esse é o principal motivo. Mas as parcerias que o empresário brasileiro faz com a China, ela tem assim várias lacunas de benefícios. Quais são? Entre tecnologia, atualidade de tudo que vem acontecendo no mundo e grandes oportunidades. Porque o chinês, a fábrica chinesa, também faz as suas promoções, queima de estoque, produto mais baixo, com qualidade muito boa. Então hoje a China ela vai produzir, tá, tudo aquilo que você quiser. Antigamente eu poderia falar para você, uns 10 anos atrás, que a China fabricava o que você quisesse, pelo preço que você quisesse. E aconteceu isso. Hoje em dia há uma resistência chinesa em produtos que não têm uma sustentabilidade de venda. Então, assim, existe um padrão mínimo de qualidade. E esse padrão mínimo de qualidade de um país igual a China, que supera expectativas tecnológicas do mundo todo, ela é muito favorável e muito bom para o Brasil. Então, assim, existem algumas divergências quando o empresário brasileiro fala, olha, eu quero comprar barato da China. Ele vai ter bons produtos, ele vai ter qualidade num preço muito acessível. Então, às vezes, dependendo, né, o sistema que a pessoa for importar, pode ser que dê alguns intempéries na logística, no valor do frete, no valor do container, ou às vezes um produto que não foi feito uma assessoria de importação 100% correta. E a Global auxilia em todo esse processo. Exatamente, em todo esse processo. Diminui o risco. Isso, porque é tudo muito categórico e pragmático, então não tem onde você sair da linha. Tá? Não tem o jeitinho brasileiro de fazer uma importaçãozinha, evitar de pagar um imposto, então não existe isso. Então, como é muito criterioso, dependendo da situação, pode ser que dê algum tipo de problema, né? Principalmente na questão fiscal. Porém, através de uma boa assessoria, de um bom escritório aduaneiro, esses problemas aí eles são muito baixos pela quantidade de importação que o Brasil faz da China hoje, né? Muito bem, vamos inverter. O que o cenário que você vê nacional, quais os principais pontos negativos na nossa economia nacional que são relevantes, que levam e às vezes até obriga o empreendedor, o empresário a buscar soluções fora do país? Como todo país, o Brasil ele é uma máquina, né, uma engrenagem, que cada peça complementa a outra. Então, o Brasil precisa sim, né, ter uma defesa, principalmente para os produtos que são importados, para garantir o emprego no mercado nacional, a produtividade e manter toda essa máquina, né? Então, o Brasil ele trabalha de uma maneira que, ao meu ponto de vista, para que consiga pagar todas as contas é necessário isso. O que acontece com outros países que têm uma capacidade maior de produção, né, a gente não está aqui para julgar se essa produção ela acontece de maneira A ou B, mas as importações fazem com que o brasileiro, o empreendedor brasileiro, tenha uma lucratividade melhor lá no final, lá na ponta, na venda, tá? E esses encargos brasileiros, essas taxas, toda essa questão de tributária, né? Embargos, isso faz com que o preço ele tenha dentro do Brasil uma espécie de equalização. Então, se um produto é igual para todo mundo, então aonde que o empresário ganha, né? Num preço menor, numa lucratividade menor, num alto custo de
para esse produto poder chegar no consumidor final, isso gera na cabeça do empresário outras alternativas, como importar da China, por exemplo. Uhum. Então o Brasil ele se protege, tem um antidumping em vários produtos, que hoje não é tudo que você importa da China que vale a pena você trazer para o Brasil. O que seria o antidumping? O antidumping são taxas que o governo aplica, são um mecanismo para proteção do mercado nacional. Então eu vou dar um exemplo para você. Vamos dar um exemplo de uma geladeira. Se uma geladeira custa R$500, é o custo de produção no Brasil, nenhuma geladeira pode vir de fora, pode entrar no Brasil a um custo menor do que o custo de produção nacional. Então o Brasil ele taxa essas mercadorias para que o mercado nacional consiga se manter, porque senão não existe essa equalização global, Qualquer país pode entrar em qualquer país e vira aí uma bagunça, tá? Quando existe tecnologia empregada, é muito mais fácil de um produto entrar no Brasil, com os impostos, uma equalização melhor, até porque o Brasil não vai ser produtor dessa tecnologia. Então, nesse ponto, a gente tem que estar sempre atualizados no que está acontecendo. Acompanhando o mercado. E para o importador não ter surpresa, Na hora que o produto chega no Brasil, ser super taxado, acaba valendo a pena comprar mais no mercado nacional do que importar. Então depende muito do segmento, Do segmento, do produto. Do produto e tal. Eu sei que é um assunto que ainda é um pouco novo para você, mas nós vamos tocar nele ainda superficialmente, que é o horizonte, a perspectiva com relação ao nosso vizinho Paraguai, O cenário é muito favorável ao investimento no Paraguai, muitos indicadores apontam para o Paraguai, a começar pela baixa tributação, pouca burocracia, segurança, propriamente dito, a segurança jurídica que o país oferece, o incentivo que o próprio governo está dando para o investidor internacional, não só brasileiro, mas muitos europeus estão também buscando o Paraguai, estão morando para vir morar e principalmente para investir no Paraguai, diante desse cenário, qual a leitura que você faz? Essa globalização que vem acontecendo, ela abre muitas portas, Então, assim, muitos países precisam escoar seus produtos e muitos países precisam dessa importação. O empresário hoje, principalmente o industrial, aquele que tem a fábrica, que fabrica algum tipo de produto, no Brasil, ele sofre demais. Então, assim, ele lucra a menor parte de todas as vendas. Então, um tanto fica para o governo, outro tanto fica para as despesas e lá no finalzinho sobra um tanto para o empresário. A pequena parte, pequena parte. A menor parte. E ele fica com todos os riscos eminentes do mercado. Sim. O Paraguai hoje, ele está concentrado numa excelente região logística, até porque os novos planos, principalmente as parcerias Brasil e China, fazem favorecer isso. Sim. E devido ao momento que o Paraguai está vivendo, incentivos fiscais, que vem junto com uma mão de obra um pouco mais barata do que o Brasil, uma energia mais barata do que o Brasil, encargos tributários, burocracias, eles são facilitadas. Então isso faz com que vários empresários, aproveitando essas oportunidades, estão indo instalar suas empresas no Paraguai também. Então isso vem crescendo muito, mas muito mesmo. É uma coisa assim que praticamente os clientes que nós atendemos já estão olhando com o pezinho lá no Paraguai, devido a toda essa tributação que é isenta num país e as normas também são muito mais facilitadas. Então esse crescimento, não digo nem a longo prazo, a médio prazo, vai favorecer muito o empresário brasileiro que queira instalar suas empresas, principalmente montadoras ou fábricas, no Paraguai. Pois é, inclusive existe a lei da Maquila, Sim, que é uma lei de benefícios brutais, principalmente para quem se propõe a industrializar, a produzir, a criar, propriamente dito, no Paraguai, desde que use parte da matéria-prima do país. Exatamente, principalmente para gerar empregos, para fortalecer o mercado, para uma economia, uma sociedade crescer, precisa disso aí. Então é eminente, o Paraguai hoje, digamos,
em termos de percentual de crescimento, é a bola da vez da América do Sul, devido a esses incentivos fiscais. Isso nos põe na cara do gol, né? Porque nós estamos a um passo da fronteira, né? E claro que nós, enquanto empresário, enquanto empreendedor, nós também estamos com um olhar lá, Sim, né? exatamente. Eu costumo dizer que a gente já, quando digo a gente, digo eu propriamente, com a minha família, já temos a migração Paraguai e nós temos um plano B muito bem estabelecido, né? Porque eu costumo dizer que a nação brasileira, ela não suporta mais uma gestão no modelo que foi essa. Não suporta mais uma administração pública federal no modelo que foi essa. Nós estamos já num momento agonizante. Se a eleição for conduzida como foi no passado e que cair na mão desse povo, pode esquecer. A solução para o Brasil passa a ser a linha da fronteira. Exatamente. O Paraguai vem investindo muito em infraestrutura. Apesar de ser uma infraestrutura um pouco precária, principalmente a parte de energia, existem planos, né, que toda ação é reação. Se vai muitas indústrias, o Paraguai também vai ter que se organizar. Não é barato, né? A parte de energia hoje é o que limita empresas e países, mas eu acredito assim que a médio prazo, inclusive com financiamentos externos, né? Isso. Então hoje assim você consegue hoje importar produtos da China para o Paraguai. Sim. O desembaraço aduaneiro acontece em horas, enquanto no Brasil em semanas. Você vê. Então assim a facilidade de você se organizar é muito rápida, né? Muito bem. Nessa mesma linha ainda, a gente consegue perceber que o governo paraguaio ele tem um olhar, né, muito atento para o empreendedor, principalmente o brasileiro. A gente percebe até pelo deslocamento, que antigamente era uma dificuldade, era muita abordagem policial. Hoje não, é brasileiro, estando com documento, é livre acesso. Aí eu costumo dizer que os próprios patrícios deles sofrem mais abordagem do que o brasileiro, porque qual que é a orientação? Facilita o acesso do brasileiro, porque ou ele vem para investir, ou ele vem trazer recurso para o país, ou na pior das hipóteses, ele vem fazer turismo, que gera o recurso, que gera renda para o país. Então, assim, o olhar para o Brasil também já é outro, e é assim, de receptividade muito bem definida, não é? Exatamente isso aí. Como diz, é a bola da vez, né? Quem tiver lá na boca do gol vai marcar o gol, né? E quem chegar primeiro... bebe água limpa lá, esse é o ditado. Então o caminho é esse, a gente entende que o Paraguai está caminhando para isso, e a gente tem acompanhado as análises dos ditadores aí, os orientadores, né? Que tem a visão de mercado, né, apurada, avançada, e todos apontam para essa direção, né? Então realmente fica aí a dica, né, de que o Paraguai realmente merece um olhar diferenciado, uma atenção especial. Nós temos a vantagem geográfica, estamos aqui pertinho do Paraguai, né, e abordando todas essas vantagens aí que você já pontuou. Muito bem. Leandro, nosso bate-papo informal, nós vamos voltar a conversar futuramente, estamos alinhando aí algumas parcerias, e creio que nós vamos falar ainda muito de importação, de exportação, e eu creio que o Paraguai vai ser o tema de um próximo bate-papo com outro convidado, de repente você esteja conosco também. Ok. Mais uma vez, agradecendo o Leandro Rangel, que é o nosso convidado de hoje, agradecendo também CCIA Inglês e Espanhol, nosso amigo Roiaba, também os parceiros A Gazeta de Dourados e ainda Rádio Coração FM. É isso aí. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Pedimos que você se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo e assim nós permanecemos por aqui. Até uma próxima. Valeu, tchau.